Olá! Nesse final de tarde eu quero dizer para você, só que amanhã, essa é a mensagem de número 40. Sabe o que quer dizer o número 40? Vamos direto ao ponto para a gente ganhar tempo. 40 na Bíblia significa prova, sofrimento. Por quê? Quando Moisés ele esteve 40 dias e 40 noites para receber no Monte Sinai, para ele receber a revelação, né, dos 10 mandamentos. E aí ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E Jesus no Novo Testamento, ele ficou também, de acordo com Mateus capítulo 4, 40 dias e 40 noites no deserto. E ele ficou sem comer e sem beber. E aí ele foi provado. Portanto, o número 40, que é essa mensagem número 40, é uma mensagem que ela é prova. Será que esse que vos fala, que está te falando, que é o Jesus a devir, ele realmente é um verdadeiro profeta? Será que ele é profeta que fala a palavra de Deus? Profeta não é um título. Profeta é quem profetiza, quem fala a palavra de Deus. Portanto, se você fala alguma coisa para sua esposa, o seu filho de 12 anos fala para você algo sobre a palavra de Deus, ele é um profeta, está na condição de profeta. Então aqui eu me prevaleço de algo tranquilo. Eu não estou dizendo que sou especial em relação a você. Eu tenho que ir para Mateus 23, de 8 a 12. Quando Jesus estava com os discípulos, e aí os fariseus estavam lá, e os fariseus eles se permitiam ser chamados, eles falavam para o povo que eles eram mestres da lei. E aí Jesus, para contradizer a hipocrisia dos fariseus, ele disse assim para os discípulos, que eles não deveriam chamar ninguém de mestre. Está lá em Mateus 23, 8. Porque um só é o mestre, o Cristo, e todos vocês sois irmãos. Portanto, o que eu sou de você? Eu sou seu irmão. Agora, a condição de profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Todo aquele que fala a palavra de Deus é um profeta. Mas Jesus diz que nós devemos nos acautelar, quer dizer, tomar cuidado com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São todos aqueles que deixaram de falar aquilo que originalmente deveria ser falado. O que originalmente deveria ser falado, ou se deve ser falado? Deve-se falar a palavra de Deus como ela é. Qual é o papel de um cano? O cano, você compra ele justamente para conduzir a água. Portanto, um canal. Quem é um canal? Canal são os profetas. Eles canalizam, eles dispensam, eles falam a palavra de Deus como ela é. Eles não podem alterar a palavra de Deus e falar algo que eles acham interessante, porque poderia ficar melhor. Então, o falso profeta é aquele que fala a palavra de Deus junto com as suas palavras. É aquele que diz, é aquele que enfatiza. E são duas frentes que o falso profeta atua. Primeiro, ele quer ser exaltado e ele quer dinheiro. Portanto, identifique os falsos profetas. Vê quem que é. Quem enfatiza muito dinheiro, é indicação que ele é falso profeta, porque ele está pensando nessa vida. E Jesus disse para nós não acumularmos tesouro aqui na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Jesus diz, não ajuntai tesouro nessa terra. Portanto, uma pessoa que se diz profeta, que fala por Deus, que se diz pastor, sendo que o único pastor é Jesus. Lá você vê lá também Mateus 23, de 8 a 12. A ninguém chamar de guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo, guia no sentido de pastor. Jesus, aí a gente vai lá para Mateus 23, que Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele guia-me às águas de descanso. Portanto, quem guia é o pastor. Então, esse guiar de Mateus 23 é pastor. Então, não é correto você chamar alguém de pastor. É irmão e servo. Nós não vemos no livro de Mateus, que é a constituição do reino dos céus, Jesus falando para não falar ninguém, não chamar ninguém de pastor ou guia ou mestre, nem pai. Então chamar de papa, padre é errado, chamar de pastor é errado, de acordo com Mateus 23. E eu quero perguntar para vocês percebem que Mateus 23 foi esquecido por muitos pregadores?
especialmente pelos falsos profetas. Um verdadeiro profeta, ele fala Mateus 23 abertamente. Ele fala que ele é seu irmão. Ele é seu irmão, eu sou seu irmão. Eu não sou seu pastor. O pastor é Jesus, de acordo com João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora voltando no número 40, provação. Eu estou sendo provado. Muita gente está incomodada com o que eu estou falando, porque eu estou falando algo que muita gente percebeu, mas pouquíssimos tiveram a coragem de falar. E eu falo, sabe por quê? Importa mais agradar a Deus do que a homens. E também, João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua. Cristo deve crescer, Cristo deve ser exaltado. E hoje os falsos profetas têm usado da palavra de Cristo para se enriquecerem e também serem honrados. Eu sou o bispo, essa é minha esposa, ela é bispa. Este é o apóstolo, eu sou o apóstolo. Eu sou proeminente, eu sou o reverendo. A reverência que a gente deve dar é a Cristo, não é a homens, honras indevidas a homens, não. E os falsos profetas, portanto, usam a palavra de Deus porque elas sabem que são palavras maravilhosas, palavras que curam, palavras de vida eterna. Só que eles usam a palavra de Deus e eles adicionam o fermento dos fariseus. O fermento é o pecado, são os títulos, é a motivação. E o pão sem fermento, lá no Egito, o povo deveria comer o pão sem fermento, que representa Jesus, que é puro. E o pão com fermento representa o pecado. O pecado em vários sentidos. O pecado da idolatria, o pecado da autoexaltação, de honras indevidas. E muitos usam esses títulos: reverendo, pastor, mestre, bispo, padre, pastor, quando tudo isso não serve. Jesus diz que a gente não deve chamar ninguém de pastor, de guia, porque há somente um pastor, que é Jesus, de acordo com João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ninguém de mestre, porque mestre é Jesus. E todos nós somos irmãos. Portanto, eu quero convidar você à sobriedade da palavra. Acautelai-vos com os falsos profetas. Tome cuidado com aqueles que dizem bem a palavra de Deus, mas depois eles adicionam elementos humanos, fermento. O fermento, ele torna o pão mais fácil de nós comermos, só que ele não alimenta o suficiente. Na Bíblia, o fermento é pecado. Cuidado com o pecado dos fariseus, da exaltação. Não conceda honras indevidas a homens, porque toda honra, toda glória, todo louvor seja ao nosso Deus e o Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Portanto, vamos ter coragem para falarmos a palavra de Deus como ela deve ser ministrada, porque Jesus está voltando e ele tem algo contra a igreja. A igreja no Brasil e no mundo, ela tem valorizado o mundo gospel. Os cantores, os palanques, aqueles que cantam e parecem mais pessoas que querem exaltação. E também nós temos pregadores que querem exaltação. Eles querem ser chamados do que eles não são. Eles deveriam ser chamados apenas de irmãos e servos do Senhor. Importa que ele cresça e que eu diminua.